Empresário viúvo chega sem avisar a fazenda e fica sem reação ao ver o que a empregada fez com seus filhos. Marcos congela atrás da cerca de madeira, observando Beatriz ajoelhada na grama, ensinando Gabriel e Isabela a alimentarem os cabritos com uma dedicação maternal que ele nunca imaginou existir. O som das risadas infantis cria uma harmonia que o deixa completamente paralisado, incapaz de interromper aquele momento de pura felicidade que seus filhos não viviam há tanto tempo. Marcos soltou a cerca e deu o primeiro passo no pasto, o sapato social afundando na grama úmida enquanto o coração martelava no peito com uma força que ele não sentia há anos. Cada metro que avançava, revelando mais detalhes daquela cena impossível, que desafiava tudo o que ele achava saber sobre seus próprios filhos. O rangido do portão cortou o ar como um alarme, fazendo os 3 pares de olhos se voltarem para ele instantaneamente, e Marcos viu o sorriso de Gabriel morrer na mesma velocidade com que havia nascido, substituído pelo medo familiar que sempre aparecia quando o pai chegava em casa. Beatriz se levantou num movimento brusco, quase derrubando a mamadeira, limpando as mãos no avental com desespero, enquanto tentava se colocar entre as crianças e a figura imponente que caminhava em direção a eles, com o terno escuro contrastando violentamente com a simplicidade do campo. "Senhor Marcos, eu posso explicar, por favor? A culpa foi toda minha. As crianças só estavam ajudando", ela disse com a voz tremendo, mas mantendo o queixo erguido numa mistura de medo e coragem, que fez algo se mexer no peito dele. Gabriel largou a mamadeira na grama, o leite se espalhando pela terra seca, e recuou 2 passos, os olhos grandes fixos no pai como se esperasse uma explosão, enquanto Isabela se agarrou na saia de Beatriz, escondendo o rosto sujo de terra e lágrimas que começavam a formar. O silêncio pesou por longos segundos, quebrado apenas pelo balido baixo dos cabritos que se espremiam atrás de Beatriz, como se ela fosse a única segurança naquele momento de tensão, e Marcos percebeu com uma clareza dolorosa que estava vendo seus filhos reagirem a ele como se fosse uma ameaça, não uma proteção. A brisa da tarde trouxe o cheiro de feno e terra molhada, misturado com algo que Marcos levou um momento para identificar. Era o cheiro de felicidade, de infância vivida plenamente, de momentos simples que seus filhos estavam experimentando longe dele. Ele parou a 3 metros de distância, observando como Gabriel mantinha o corpo tenso, pronto para fugir, como Isabela tremia agarrada em Beatriz, e como a própria empregada se posicionava de forma protetora, como uma mãe defendendo seus filhotes. A imagem cortou fundo, mais do que qualquer crítica de sócio ou reclamação de cliente jamais havia cortado, porque ali estava a verdade nua e crua do que ele havia se tornado para as únicas pessoas que realmente importavam. "Eu não vim brigar", disse finalmente, a voz saindo mais rouca do que pretendia, e viu Beatriz relaxar minimamente os ombros, mas Gabriel continuou imóvel, desconfiado. "Eu só queria entender o que está acontecendo aqui", completou, fazendo um gesto que abrangia o pasto, os animais, as crianças sujas de terra, e percebeu que sua própria voz soava estranha aos ouvidos, como se estivesse falando um idioma que não usava há tempo demais. Então Marcos fez algo que surpreendeu a todos, incluindo a si mesmo. Tirou o paletó devagar e o pendurou na cerca, afrouxou a gravata e se abaixou na grama, ficando na altura dos filhos, as calças caras afundando na lama, sem que ele demonstrasse qualquer preocupação. "Gabriel", disse com a voz mais suave que conseguiu encontrar, "você pode me ensinar como faz isso?", apontando para a mamadeira caída, e o menino arregalou os olhos confuso, olhando alternadamente para o pai e para Beatriz, como se procurasse permissão para acreditar que aquilo era real. "Você não vai brigar?", perguntou com a voz fina, ainda desconfiado, e Marcos sentiu o peito apertar ao perceber que essa era a expectativa padrão que seus filhos tinham dele.
Sempre brigas, sempre decepções, nunca participação ou interesse genuíno. Não vou brigar, filho. Eu só quero entender o que vocês estão fazendo aqui. Quero aprender, respondeu, estendendo a mão devagar para pegar a mamadeira suja. E Gabriel hesitou por um momento antes de se aproximar, ainda cauteloso, mas com uma fagulha de esperança começando a brilhar nos olhos. O menino deu um passo, depois outro, e finalmente pegou a mão grande do pai, guiando-a até a mamadeira com movimentos cuidadosos, como se estivesse lidando com algo frágil que podia quebrar a qualquer momento. Beatriz observava tudo em silêncio, o coração disparado, pronta para intervir se necessário, mas vendo algo no comportamento de Marcos que ela nunca havia presenciado antes, uma vulnerabilidade genuína que quebrava a armadura de empresário bem-sucedido que ele sempre carregava. "É assim, pai", Gabriel disse baixinho, pegando a mão grande de Marcos e guiando até a mamadeira. "Tem que segurar firme, senão o Manchinha derruba tudo, ele é muito forte." E quando o cabrito preto e branco se aproximou e começou a puxar o bico, Marcos riu, um som rouco e meio esquecido que fez Isabela levantar a cabeça com surpresa. "Ele é mesmo forte", Marcos concordou, sentindo o animal puxar com força, e pela primeira vez em 2 anos estava completamente presente naquele momento, não pensando em reuniões ou relatórios, apenas vivendo aquela experiência simples e pura com seu filho. O cabrito puxava com tanta força que Marcos precisou segurar com as 2 mãos, e Gabriel riu, um som cristalino que ecoou pelo pasto. "Eu avisei, pai. Ele é o mais guloso de todos. A tia Béa fala que ele vai ficar grandão", explicou com orgulho, como se o crescimento do animal fosse uma conquista pessoal. "Ele tem personalidade forte mesmo", Marcos comentou, observando como o cabrito insistia em puxar a mamadeira. "Quanto tempo vocês cuidam dele?", perguntou, genuinamente curioso sobre cada detalhe daquela rotina que havia transformado seus filhos. "Desde pequeninho", Gabriel respondeu animado. "Quando a tia Bea trouxe ele aqui, ele era do tamanho da minha mão, bem magrinho. A mãe dele não tinha leite suficiente, então a gente teve que dar mamadeira de 3 em 3 horas, até de madrugada às vezes." Contou com a seriedade de quem havia assumido uma responsabilidade importante, e Marcos percebeu que o filho havia aprendido sobre cuidado, sobre dedicação, sobre responsabilidade, tudo longe dele. Isabela se soltou devagar de Beatriz e se aproximou, ainda tímida, mas curiosa. "Pai, você quer conhecer a Canela também?", perguntou apontando para o cabrito marrom. E Marcos assentiu, passando a mamadeira para Gabriel e se movendo para mais perto da filha, que o guiou com cuidado até o animal menor. "Ela é mais delicada", Isabela explicou com seriedade. "Tem que fazer carinho devagar assim, olha." E mostrou como acariciar o pelo macio. E quando Marcos imitou o gesto, a cabrita lambeu sua mão, arrancando uma risada surpresa da menina que ele não ouvia há meses. O som da risada da filha atingiu Marcos como uma revelação, fazendo-o perceber quantas coisas simples e preciosas ele havia perdido por estar sempre ausente, sempre ocupado, sempre fugindo da dor que pensava que o trabalho podia curar. "Ela gosta de você, pai", Isabela disse sorrindo. "A tia Bea falou que os bichinhos sentem quando a gente é bom de verdade, e a Canela só deixa quem é bom fazer carinho nela." E Marcos sentiu os olhos arderem, porque aquela confiança inocente da filha era algo que ele não merecia, mas que queria desesperadamente reconquistar. "Beatriz", Marcos chamou sem tirar os olhos dos animais. "Há quanto tempo vocês fazem isso?" A pergunta saiu sem acusação, apenas curiosidade genuína, e ela respirou fundo antes de responder. "Algumas semanas", disse o Sr. Marcos. "Eu trouxe eles aqui porque vi que estavam muito fechados, quase não falavam, não brincavam. Achei que o contato com os animais podia ajudar, mas se o senhor achar errado, a gente para agora mesmo."
explicou rapidamente, as palavras tropeçando umas nas outras de nervosismo. Marcos finalmente levantou o olhar e a encarou diretamente. E ajudou? Perguntou, e antes que Beatriz pudesse responder, Gabriel se adiantou. Ajudou muito, pai. Eu não tinha mais pesadelo desde que começamos a vir aqui. E a Isabela voltou a falar na escola. A professora até comentou, disse com entusiasmo. E aquela informação atingiu Marcos como um soco no estômago, porque ele nem sabia que o filho tinha pesadelos, nem que a filha havia parado de falar na escola. Estava tão perdido na própria dor que havia se tornado cego para a dor deles. Pesadelos? Repetiu a voz falhando, e Gabriel assentiu, baixando o olhar para os pés descalços. Eu sonhava com a mamãe, mas era triste. Ela estava sempre indo embora, sempre sumindo, e eu acordava chorando. Mas aqui eu sonho com coisas boas, com os bichinhos, com a tia Beia contando histórias. E Marcos olhou para Beatriz com uma expressão que misturava gratidão e dor, percebendo que aquela mulher havia feito em semanas o que ele não conseguiu em anos, cuidar verdadeiramente de seus filhos. Que histórias? Perguntou genuinamente interessado, querendo entender cada detalhe daquela rotina que havia transformado seus filhos sem que ele percebesse. Isabela se animou. Ela conta da fazenda onde ela cresceu, de quando era pequena e ajudava o avô dela a cuidar dos animais. E fala que a mamãe está vendo a gente de um lugar bonito e fica feliz quando a gente fica feliz. Explicou com a simplicidade profunda das crianças, e Marcos sentiu os olhos arderem, porque aquilo era exatamente o que ele deveria estar fazendo, ajudando os filhos a processar a perda, a encontrar formas saudáveis de lembrar da mãe, mas em vez disso, havia se trancado no trabalho e deixado uma estranha fazer o trabalho emocional que era dele. Você conta sobre a sua infância para eles? Marcos perguntou para Beatriz, percebendo que havia muito mais naquela mulher do que ele jamais havia se interessado em descobrir. Conto sim, senhor Marcos. Ela respondeu com um sorriso tímido. Eu cresci numa fazenda parecida com essa, no interior de Minas, com meus avós, depois que meus pais morreram num acidente quando eu tinha 8 anos, explicou. E Marcos percebeu que ela também conhecia a dor da perda. Também sabia o que era crescer sem os pais. Meu avô sempre dizia que os bichos ensinam a gente a ser paciente, a ser carinhoso, a entender que cada ser vivo tem seu jeito e seu tempo. E eu quis passar isso para eles, completou, olhando para as crianças com carinho maternal. O sol começou a inclinar no céu, pintando tudo com uma luz dourada que fazia a cena parecer ainda mais surreal. E Marcos percebeu que estava vivendo um daqueles momentos que mudam tudo, que criam uma linha divisória entre o antes e o depois na vida de uma família. Ele se levantou devagar, limpando as mãos na calça suja, e caminhou até Beatriz, que se enrijeceu novamente, preparada para o pior. Obrigado, disse simplesmente, e ela arregalou os olhos. Obrigado por fazer o que eu deveria ter feito, por cuidar deles quando eu estava ocupado demais me escondendo na empresa, por dar a eles o que eu não sabia que precisavam, continuou, a voz carregada de emoção genuína. Beatriz balançou a cabeça. Senhor Marcos, eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Eles são crianças especiais. Só precisavam de atenção, de carinho, de alguém que escutasse de verdade, respondeu, e Marcos riu amargamente. Qualquer pessoa, menos o pai deles, aparentemente, murmurou, passando a mão pelo cabelo, sentindo o peso da culpa apertar o peito. Gabriel se aproximou, ainda segurando a mamadeira vazia. Pai, você pode vir com a gente amanhã? Perguntou com esperança cautelosa, e Marcos se abaixou novamente, ficando na altura do menino. Posso sim, se vocês me ensinarem direitinho como cuidar desses bichos, respondeu. E dessa vez o sorriso de Gabriel foi completo, sem medo, sem reservas. Um sorriso que iluminou o rosto inteiro e fez Marcos perceber o quanto havia perdido ao se afastar.
Isabela correu e se jogou nos braços do pai, sujando ainda mais o terno caro. Eu te amo, papai, disse contra o peito dele, e Marcos a abraçou com força, sentindo as lágrimas finalmente escaparem. Eu também te amo, princesa, mais do que você pode imaginar, murmurou no cabelo dela, respirando fundo o cheiro de terra e sol que grudava na pele da menina. Beatriz observava a cena com o coração apertado, feliz por ver aquela família se reencontrando, mas também preocupada, porque sabia que mudanças assim podiam ser temporárias, que a pressão do mundo real, muitas vezes, fazia as pessoas voltarem aos velhos hábitos, e ela não queria ver aquelas crianças sofrerem mais uma decepção. Marcos se levantou com Isabela no colo, Gabriel grudado em sua perna, e olhou ao redor da fazenda como se a visse pela primeira vez, realmente visse, não apenas como uma propriedade ou investimento, mas como um lugar vivo, cheio de possibilidades e memórias. Vocês sabem por que eu comprei este lugar? Perguntou, e as crianças balançaram a cabeça curiosas, porque nunca haviam pensado nisso. A fazenda sempre esteve ali, mas nunca havia sido explicada. Foi para a mamãe de vocês. Ela sempre sonhou em ter um lugar no campo, onde pudesse plantar, criar animais, viver de forma mais simples, longe da correria da cidade, explicou, a voz embargada. Mas quando ela ficou doente, nunca conseguimos nos mudar para cá. E depois que ela partiu, eu não conseguia mais vir. Doía demais lembrar dos planos que fizemos juntos, dos sonhos que nunca realizamos. Gabriel perguntou baixinho, e agora não dói mais? E Marcos pensou por um momento, escolhendo as palavras com cuidado. Dói sim, filho, mas é uma dor diferente. É uma dor que lembra do amor, não só da perda. E vocês me ajudaram a entender isso hoje. Me ajudaram a ver que fugir da dor não faz ela desaparecer, só faz a gente perder mais coisas boas junto, respondeu, olhando para Beatriz com gratidão. O céu começou a ganhar tons de rosa e laranja, indicando que o dia estava terminando, e Marcos percebeu que não queria que aquele momento acabasse, não queria voltar para a casa fria na cidade, para os jantares silenciosos e para a rotina vazia que havia se tornado sua vida nos últimos 2 anos. O telefone de Marcos começou a vibrar insistentemente no bolso, e quando ele atendeu, ouviu a voz agitada da secretária, falando sobre uma reunião importante marcada para o dia seguinte. Um encontro que até aquela tarde seria prioridade absoluta, mas agora soava distante, irrelevante diante do que realmente importava. Cancela, disse simplesmente, e a secretária protestou. Mas, senhor, é com um investidor internacional, está marcado há semanas. Ele veio especialmente para isso. Insistiu com urgência, e ele respirou fundo, olhando para Gabriel tentando ensinar Isabela a fazer carinho no cabrito sem assustá-lo. Eu sei, mas minha família precisa de mim. Cancela tudo da semana que vem também, desmarca o que puder e transfere o resto para o Henrique, concluiu, encerrando a ligação e sentindo um alívio imediato, como se tivesse tirado um peso enorme das costas. Beatriz ouviu a conversa e ficou surpresa. O senhor não vai voltar para a cidade? Perguntou com cautela, tentando entender até onde ia aquela mudança súbita de comportamento. E Marcos balançou a cabeça. Não hoje. Hoje eu fico aqui. Quero colocar eles para dormir. Quero conhecer melhor essa rotina de vocês. Quero entender como eles vivem quando eu não estou por perto. Quero aprender a ser parte disso tudo, declarou com firmeza, e as crianças pularam de alegria, assustando os cabritos que balaram alto e se espalharam pelo pasto. A gente pode mostrar tudo, pai, até o cantinho que a tia Bea fez com as fotos da mamãe. Gabriel contou empolgado, sem perceber o impacto que aquela informação teria, sem entender que para o pai aquele assunto ainda era uma ferida aberta. Cantinho com fotos? Marcos repetiu, sentindo o peito apertar novamente, e Beatriz explicou com cuidado, medindo cada palavra.
Eles tinham medo de esquecer o rosto dela, Sr. Marcos. Então eu montei um espaço na casa da fazenda, com as fotos que a senhora deixou em alguns álbuns. Eles vão lá todo dia, conversam com ela, contam como foi o dia, o que aprenderam, as coisas boas que aconteceram. Falou, observando a reação dele, pronta para recuar se necessário. Marcos sentiu uma mistura de dor e gratidão, porque aquelas fotos estavam guardadas num armário da casa da cidade desde o funeral. Ele não suportava olhar. Cada imagem era uma facada lembrando o que havia perdido. Mas as crianças precisavam justamente do contrário. Precisavam manter a mãe viva na memória de forma saudável. Você guardou isso para eles enquanto eu tentava esconder até de mim, reconheceu com a voz baixa. Eu devia ter sido mais forte. Devia ter ajudado eles a lembrar dela, não fingir que nada tinha acontecido, completou. E Beatriz negou com a cabeça. Força não é fingir que nada aconteceu, Sr. Marcos. Força é fazer o que o senhor está fazendo agora, olhar para a dor de frente e decidir que não vai deixar ela engolir a vida de vocês. Cada um processa a perda do seu jeito, no seu tempo. Eles começaram a caminhar em direção à casa da fazenda, os cabritos os seguindo de perto como uma pequena procissão. E Marcos colocou uma mão no ombro de cada filho, sentindo o quanto cresceram sem que ele acompanhasse de perto, sem que ele estivesse presente nos momentos importantes. Eu perdi muita coisa, não perdi? Perguntou em voz baixa, mais para si mesmo do que esperando resposta. E Gabriel respondeu sem maldade, apenas com a honestidade brutal das crianças. Perdeu, pai, mas se você ficar mais com a gente agora, dá para ganhar um monte de coisa também. A tia Bea fala que o importante não é o que passou, é o que a gente faz daqui para frente. E aquela frase simples, provavelmente repetida por Beatriz em algum momento de consolo, entrou direto no lugar onde a culpa dele morava, trazendo um pouco de esperança junto. Perto da varanda da casa, Beatriz parou e se virou para ele, o rosto sério. Senhor Marcos, eu preciso saber se isso aqui vai ser só um dia diferente ou se o senhor está mesmo disposto a mudar algumas coisas de verdade. Falou com cuidado, mas com firmeza. Eles já se acostumaram com muita ausência, já aprenderam a não esperar muito. Se o senhor aparecer de repente e depois sumir de novo, o estrago vai ser maior do que se tivesse continuado distante. Marcos ficou em silêncio por alguns segundos, olhando as mãos sujas de terra, o terno amassado, as calças manchadas de lama. Depois olhou para os filhos, para a alegria deles correndo atrás dos cabritos, para a forma como Gabriel segurava a mão de Isabela, para ela não tropeçar, e sentiu que não poderia mais fugir da escolha que estava diante dele. Eu não quero que seja só um dia. Eu não vou voltar a ser o homem que eu era ontem. Aquele homem estava morrendo por dentro e matando a relação com meus filhos junto, respondeu com firmeza. Se eu tiver que perder contratos, reuniões, dinheiro, status, eu perco. Mas eu não vou perder mais nada desses dois aqui, porque sem eles nada do resto faz o menor sentido. Beatriz respirou fundo, avaliando a sinceridade na voz dele, procurando sinais de que aquilo era apenas um impulso emocional que passaria na primeira dificuldade, e finalmente assentiu. Então a gente vai ter muito trabalho pela frente, Sr. Marcos, disse com um meio sorriso. Porque reconstruir confiança de criança não é rápido, não é fácil. Eles vão testar o Senhor, vão duvidar, vão ter medo de acreditar e se decepcionar de novo. Mas se o Senhor aguentar firme, vale cada segundo. Marcos concordou. Eu sei e eu estou pronto para começar. Mesmo que eu erre muito no caminho, mesmo que eu não saiba fazer direito no começo, eu vou aprender. Vou tentar todo dia ser melhor do que fui no dia anterior. Gabriel correu até eles com um brilho nos olhos. Pai, a tia Bea falou que a gente pode fazer uma fogueira pequena mais tarde para assar pão. Você fica com a gente? Perguntou, segurando na mão do pai com força, e Marcos apertou de volta, sentindo a decisão se firmar dentro dele. Fico sim.
Hoje eu fico até vocês dormirem, e amanhã eu quero acordar aqui também. Quero tomar café com vocês. Quero ver o sol nascer deste lugar que a mamãe de vocês tanto amava. Isabela gritou da cerca, sorrindo tão aberto que o rosto inteiro se iluminou. Então hoje é o dia que a nossa família começa de novo, né, pai? E Marcos olhou para aquela menina corajosa, para Gabriel que finalmente sorria sem medo, para Beatriz que havia salvado seus filhos quando ele não conseguiu, e sentiu que tinha uma segunda chance nas mãos, uma oportunidade rara que a vida estava oferecendo e que ele não podia desperdiçar. É sim, princesa, hoje nossa família começa de novo. E dessa vez, eu prometo que vou fazer tudo certo, porque vocês merecem ter um pai de verdade, não apenas alguém que paga as contas e some. Vocês merecem alguém que esteja presente, que escute, que participe, que ame de verdade, declarou, e viu as lágrimas brilharem nos olhos da filha. A noite começou a cair devagar, trazendo consigo o frio típico do campo, e Beatriz acendeu a fogueira, enquanto as crianças corriam buscando gravetos secos. E Marcos se viu ajudando, sujando ainda mais as roupas caras, mas sem se importar nem um pouco, porque pela primeira vez em muito tempo estava fazendo algo que realmente importava. O fogo crepitou, as chamas dançaram iluminando os rostos felizes, e Gabriel começou a contar sobre a escola, sobre os amigos, sobre as coisas pequenas do dia a dia que Marcos nunca havia parado para ouvir de verdade. O professor de educação física falou que eu corro rápido, pai. Disse que eu podia entrar no time de corrida da escola, contou empolgado, e Marcos sentiu uma pontada de culpa por não saber disso, por não ter acompanhado nenhuma atividade escolar nos últimos meses. Isso é incrível, filho. Você quer entrar no time? Perguntou, e Gabriel assentiu com vigor. Quero, mas precisa de alguém para levar nos treinos, e eu sei que você não tem tempo. Disse sem acusação, apenas constatando um fato, e Marcos respirou fundo. Eu vou ter tempo daqui para frente. Pode contar comigo para os treinos, para os jogos, para tudo que você precisar. Isabela se aconchegou no colo do pai, o cansaço do dia começando a pesar. Pai, você acha que a mamãe está feliz vendo a gente aqui junto? Perguntou com a voz sonolenta, e Marcos abraçou a filha com força. Eu tenho certeza que sim, princesa. Sua mãe sempre quis que a gente fosse uma família de verdade, que aproveitasse cada momento junto, e hoje eu finalmente entendi o que ela tentava me ensinar, respondeu, sentindo a garganta apertar. Beatriz observava tudo de longe, mexendo a massa do pão, e sorriu ao ver aquela cena que parecia impossível horas atrás. Uma família se reconectando, se curando, encontrando um caminho através da dor. O pão assou devagar no fogo, o cheiro se espalhando pelo ar frio da noite. E quando ficou pronto, eles comeram juntos, sentados na grama, rindo de piadas bobas, contando histórias, e Marcos percebeu que aquilo era felicidade. Não precisava de restaurantes caros ou presentes elaborados. Apenas presença, atenção, amor verdadeiro. Tia Bea, conta aquela história do seu avô e do cavalo teimoso. Gabriel pediu, e Beatriz começou a contar usando vozes diferentes para cada personagem, fazendo as crianças rirem até doer a barriga. E Marcos se pegou rindo junto, sentindo músculos do rosto que não usava há tempos. Quando as crianças começaram a bocejar, Beatriz sugeriu que era hora de dormir. E Marcos as levou para dentro, uma em cada braço, e pela primeira vez em 2 anos participou da rotina da noite, ajudou a escovar os dentes, escolheu os pijamas, arrumou as cobertas. Pai, você vai estar aqui quando a gente acordar? Gabriel perguntou com medo de que tudo fosse um sonho, e Marcos beijou a testa do filho. Vou sim, e vamos tomar café juntos. Depois você me mostra tudo que tem nessa fazenda, cada cantinho, cada animal, tudo, prometeu. E viu o menino relaxar, finalmente acreditando. Depois que as crianças dormiram, Marcos voltou para a varanda, onde Beatriz terminava de apagar a fogueira,
e ficaram ali em silêncio por um momento, apenas ouvindo os sons noturnos do campo. Obrigado não é suficiente para o que você fez por eles, disse finalmente, e Beatriz balançou a cabeça. Eu só dei o que eles precisavam, Sr. Marcos, mas agora eles precisam de você, do pai deles, não de mim, respondeu. E ele concordou. Eu sei, e eu vou estar aqui. Vou aprender a ser o pai que eles merecem, mesmo que demore, mesmo que seja difícil. Eu não vou desistir dessa segunda chance que a vida me deu hoje. Marcos olhou para o céu estrelado, respirou fundo o ar puro do campo e, pela primeira vez em 2 anos, sentiu que estava no lugar certo, fazendo a coisa certa. Beatriz, disse de repente, virando-se para ela com uma determinação que ela nunca havia visto. Eu quero que você me ajude a transformar essa fazenda no lar que minha esposa sempre sonhou. Quero que você me ensine a ser o pai que meus filhos precisam, porque sozinho eu não consigo. Mas com você ao meu lado, eu acredito que posso conseguir. Beatriz respirou fundo, as mãos ainda tremendo levemente, enquanto olhava para Marcos, sob a luz fraca das estrelas, sentindo o peso daquela proposta que mudaria não apenas a vida dela, mas o destino daquela família inteira. Senhor Marcos, o que o senhor está me pedindo é muito sério, disse com cuidado. Não é só sobre ficar aqui, é sobre reconstruir uma família. E isso não acontece da noite para o dia. Vai exigir muito de todos nós. Marcos assentiu, entendendo a magnitude do que estava propondo. Eu sei, Beatriz, e é exatamente por isso que preciso da sua ajuda. Você conhece meus filhos melhor do que eu neste momento. Você sabe o que eles precisam, e eu preciso aprender isso com alguém que realmente se importa. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para a casa onde Gabriel e Isabela dormiam, depois para a fazenda que havia se tornado seu refúgio, e finalmente de volta para Marcos. Eu aceito, mas com condições, disse com firmeza. O senhor vai ter que provar todos os dias que essa mudança é real. Vai ter que aceitar que eu vou cobrar quando achar que está voltando aos velhos hábitos. E, principalmente, vai ter que entender que as crianças vão testar o senhor, vão duvidar, porque elas já sofreram demais com promessas quebradas. Marcos estendeu a mão. Aceito todas as condições e quero que você me cobre mesmo, porque eu não posso falhar com eles de novo. Quando suas mãos se tocaram, áspera contra macia, ambos sentiram que estavam selando muito mais do que um acordo de trabalho. Estavam iniciando uma jornada de reconstrução que exigiria coragem, paciência e uma dose generosa de fé no futuro. A primeira semana da nova rotina foi um teste brutal para o ego de Marcos, acostumado a comandar reuniões e tomar decisões que movimentavam milhões. Agora se via lutando para entender os horários dos animais e as necessidades básicas da vida rural. Ele acordava antes do sol nascer, guiado pelo cheiro de café fresco que Beatriz preparava, e descia para encontrar Gabriel e Isabela já prontos, com botas de borracha e roupas simples, ansiosos para começar a lida diária. No primeiro dia, Marcos escorregou na lama tentando ajudar Gabriel com os cabritos, sujou o terno caro que insistia em usar e descobriu que suas mãos macias não serviam para o trabalho pesado. Pai, você não precisa usar roupa de reunião para cuidar dos bichos, Isabela disse rindo quando o viu tropeçar de novo. E Marcos percebeu que precisava deixar para trás não apenas os hábitos, mas toda a identidade que havia construído nos últimos anos. Beatriz observava tudo com paciência, intervindo quando necessário, mas deixando que ele aprendesse na prática, entendendo que alguns aprendizados só acontecem através da experiência direta. Não é força, é jeito. Gabriel repetia sempre que Marcos tentava resolver algo na base da insistência, e aos poucos ele foi entendendo que a vida no campo tinha seu próprio ritmo, suas próprias regras, que não podiam ser forçadas ou aceleradas.
O telefone tocava incessantemente durante os primeiros dias, secretárias desesperadas, sócios furiosos, clientes impacientes, todos querendo saber quando Marcos voltaria ao trabalho, e a tentação de responder era constante. Mas Beatriz tinha uma regra inflexível que ela estabeleceu no segundo dia, depois de pegá-lo tentando checar e-mails escondido no banheiro. Celulares ficam na gaveta da entrada e só podem ser tocados depois que as crianças dormem, ela declarou. Porque se o senhor estiver aqui de corpo, mas com a cabeça na empresa, é pior do que não estar. Marcos resistiu no início, argumentando sobre a importância de certas ligações. Mas quando viu Gabriel desistir de mostrar um desenho porque o pai estava distraído com uma mensagem, entendeu que Beatriz estava certa. Ele guardou o celular, desligou o notebook e, pela primeira vez em anos, se permitiu estar completamente presente no momento, ouvindo realmente as vozes dos filhos, prestando atenção nas pequenas descobertas que eles faziam a cada dia. A transformação não foi apenas individual. A fazenda inteira parecia despertar de um longo sono. Com o incentivo de Marcos e a organização de Beatriz, eles expandiram a horta, trouxeram galinhas, compraram um cavalo velho e dócil para as crianças aprenderem a montar. E cada mudança trazia mais vida para aquele lugar que havia sido apenas um investimento esquecido. Gabriel, que antes era tímido e retraído, floresceu como um pequeno líder, assumindo responsabilidades com os animais, ensinando Isabela, tomando decisões sobre a rotina diária com uma seriedade que impressionava Marcos. Isabela, que havia parado de falar na escola após a morte da mãe, agora tagarelava sem parar, contando histórias para as galinhas, inventando nomes para cada planta da horta, criando um mundo imaginário rico e colorido que havia estado adormecido por tanto tempo. Numa noite, enquanto jantavam na varanda, sob um céu estrelado que a cidade nunca permitia ver, Gabriel fez uma pergunta que mudou tudo. Pai, a gente vai ter que voltar para a casa da cidade quando as férias acabarem? Questionou com medo na voz. E Marcos percebeu que os filhos também estavam se apegando àquela vida, também estavam encontrando paz naquele lugar simples. Vocês querem voltar? Marcos perguntou, e a resposta foi um coro uníssono de não que ecoou na varanda. Então não vamos. Ele decidiu ali mesmo, sentindo o peso de anos de expectativas sociais cair de seus ombros. Vamos vender a casa da cidade, transferir vocês para a escola rural aqui perto e fazer desta fazenda nossa casa de verdade. A alegria das crianças foi explosiva. Elas pularam, gritaram, derrubaram suco na mesa, mas ninguém se importou, porque aquela decisão representava muito mais do que uma mudança de endereço. Representava um compromisso definitivo com uma vida nova, com valores diferentes, com prioridades reais. Beatriz ouviu tudo em silêncio, mas Marcos viu em seus olhos uma aprovação que valia mais do que qualquer elogio profissional que já havia recebido. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, eles conversaram sobre os detalhes práticos da mudança, sobre as implicações financeiras, sobre os desafios que viriam, e Marcos percebeu que pela primeira vez em anos estava tomando decisões baseadas no que realmente importava, não no que os outros esperavam dele. A decisão de vender a empresa e se mudar definitivamente para a fazenda não passou despercebida no mundo corporativo. E 3 meses depois, numa tarde chuvosa que transformou a estrada de terra em lamaçal, Henrique apareceu na fazenda dirigindo seu carro luxuoso, completamente inadequado para aquele terreno. Ele desceu, segurando um guarda-chuva e uma pasta de couro, olhando para a lama em seus sapatos italianos com nojo evidente, e Marcos o recebeu na varanda sem convidá-lo para entrar, sentindo instintivamente que aquela presença era uma invasão do passado que ele estava tentando deixar para trás. Você enlouqueceu completamente, Marcos.
Henrique disparou sem cumprimentos. Estamos perdendo contratos milionários. Os acionistas estão furiosos e você está aqui brincando de fazendeiro enquanto tudo que construímos desmorona. Marcos cruzou os braços, sentindo a textura áspera da camisa de trabalho, e percebeu o quanto aquela linguagem de lucros e perdas agora soava estrangeira aos seus ouvidos. A empresa não vai desmoronar sem mim, Henrique, você sabe disso. Eu deixei tudo estruturado. O que estava desmoronando era a minha família, e isso sim era irreversível. Ele respondeu com uma calma que surpreendeu a ambos. Henrique riu, um som seco e amargo. Família? Você acha que vai sustentar essas crianças vendendo ovos e queijo? Acorda, Marcos, eles vão crescer e vão te odiar quando perceberem que você trocou o futuro garantido deles por essa fantasia rural. A menção aos filhos fez o sangue de Marcos ferver, mas antes que pudesse responder, Isabela apareceu na porta segurando sua boneca favorita, os olhos arregalados de medo ao ouvir as vozes alteradas. Papai, esse homem vai te levar embora? Ela perguntou com a voz trêmula, e aquela pergunta inocente parou Marcos imediatamente. Ele se abaixou, ignorando completamente Henrique, e pegou a filha no colo. Ninguém vai me levar embora, princesa. Eu prometi que ia ficar, lembra? Disse com ternura, e depois se virou para o sócio com um olhar que não deixava dúvidas. Compra minha parte da empresa, Henrique, pelo preço que você achar justo, mas sai da minha terra e não volta mais, porque eu não vou deixar você trazer esse veneno para perto dos meus filhos. Henrique ficou boquiaberto, percebendo que não havia negociação possível, que o homem à sua frente não era mais o sócio ambicioso que ele conhecia. Ele entrou no carro e partiu cantando pneus na lama, levando consigo o último vestígio da vida antiga de Marcos. A venda da empresa trouxe uma quantia considerável, mas também uma nova realidade financeira que exigia planejamento e cuidado. Sem o salário mensal e os dividendos constantes, a fazenda precisava se tornar sustentável, e foi aí que a parceria entre Marcos e Beatriz se aprofundou de uma forma que transcendeu qualquer relação profissional. Sentados na mesa da cozinha, cercados de papéis e calculadoras, eles traçaram um plano detalhado para transformar aquele lugar num negócio viável. Beatriz conhecia a terra, os ciclos de plantio, o que podia ser produzido em cada época do ano. Marcos entendia de gestão, logística, estratégias de mercado, e juntos descobriram que tinham tudo o que precisavam para criar algo especial. Vamos investir na produção de queijos artesanais e doces caseiros, Beatriz sugeriu. Eu tenho as receitas da minha avó, que eram famosas na região, e com os cabritos que já temos, podemos começar pequeno e ir crescendo. Marcos gostou da ideia imediatamente, não apenas pela viabilidade financeira, mas porque era algo que envolvia toda a família, que aproveitava os conhecimentos de Beatriz e que mantinha a essência rural que eles haviam aprendido a amar. A construção da queijaria foi um projeto familiar que envolveu todos, desde Gabriel carregando tijolos com a seriedade de um adulto, até Isabela pintando as paredes e conseguindo se sujar mais do que qualquer superfície. Marcos e Beatriz trabalhavam lado a lado, ombro a ombro, e durante aqueles meses de construção, algo mudou entre eles. Uma intimidade foi se desenvolvendo naturalmente, feita de olhares que duravam um segundo a mais, de mãos que se tocavam ao passar ferramentas, de conversas que se estendiam até tarde da noite, depois que as crianças dormiam. Marcos percebia que Beatriz não era apenas a mulher que havia salvado seus filhos. Ela era inteligente, determinada, carinhosa e carregava uma força silenciosa que o atraía de forma inexplicável. Beatriz, por sua vez, via em Marcos não mais o patrão distante e frio, mas um homem que havia tido coragem de mudar completamente de vida pelos filhos, que trabalhava duro todos os dias para se tornar uma pessoa melhor, que tratava a todos com respeito e carinho genuíno.
O primeiro lote de queijos ficou pronto depois de 6 meses de trabalho intenso. Pequenos cilindros brancos que carregavam todo o amor e dedicação que haviam sido investidos neles. Marcos encheu o carro velho com os produtos e levou Gabriel e Isabela para a feira da cidade vizinha, confiante de que o sabor excepcional falaria por si só. Foi um fracasso completo. As pessoas passavam direto pelas bancas, desconfiadas de produtos que não conheciam, preferindo as marcas industrializadas que viam nos supermercados. Eles voltaram para casa em silêncio, a decepção pesando no ar. E Marcos sentiu o medo antigo voltar. O medo de não conseguir prover para a família, de ter tomado a decisão errada. Naquela noite, ele ficou na varanda olhando para o escuro, sentindo o peso da responsabilidade esmagar seu peito, questionando se havia sido irresponsável ao abandonar a segurança financeira da empresa. Beatriz apareceu com 2 xícaras de café e sentou-se ao lado dele sem dizer nada, respeitando o momento de dúvida, mas oferecendo sua presença como apoio silencioso. Meu avô sempre dizia que a terra testa a gente para ver se merecemos o que ela oferece. Beatriz disse suavemente depois de alguns minutos. O primeiro plantio nem sempre vinga, mas a raiz está lá, forte, a gente só precisa encontrar o jeito certo de regar. Marcos olhou para ela, para a calma inabalável que ela transmitia, mesmo nos momentos mais difíceis, e sentiu a esperança reacender no peito. Você nunca desiste, não é? Ele perguntou com admiração genuína, e ela sorriu. Eu desisti de muitas coisas na vida, Marcos, mas nunca de pessoas que eu amo. A frase ficou suspensa no ar, carregada de um significado que nenhum dos dois havia verbalizado até então. E quem são essas pessoas? Marcos perguntou, a voz rouca de emoção, e Beatriz virou o rosto para ele, os olhos brilhando sob a luz das estrelas. Essas crianças que se tornaram minha vida e o pai teimoso delas que me ensinou que nunca é tarde para recomeçar. Marcos se inclinou e a beijou, um beijo suave e respeitoso, com gosto de café e promessas, selando ali um novo capítulo que ia muito além da parceria nos negócios. Com a energia renovada pelo amor que finalmente haviam assumido, eles mudaram completamente a estratégia de vendas. Marcos usou seus contatos antigos não para pedir emprego, mas para apresentar seus produtos a restaurantes sofisticados da capital que valorizavam ingredientes orgânicos e histórias autênticas por trás dos alimentos. Ele levou chefes renomados para visitar a fazenda, para conhecerem Gabriel e Isabela, para provarem o queijo fresco e o doce de leite feito no fogão a lenha, para entenderem que não estavam comprando apenas produtos, mas uma filosofia de vida. A autenticidade da história deles, do empresário que largou tudo para viver no campo com os filhos, tornou-se o melhor marketing possível e as encomendas começaram a chegar, tímidas no início, depois constantes e crescentes. A queijaria Recomeço virou referência entre os estabelecimentos que buscavam produtos diferenciados, e em menos de um ano eles já tinham uma lista de espera para os pedidos. O sucesso financeiro trouxe alívio e estabilidade, mas para Marcos era apenas um detalhe perto da riqueza que viviam diariamente. Gabriel havia se transformado num menino confiante e responsável, que corria todas as manhãs pelos campos, que cuidava dos animais com dedicação, que falava sobre seus sonhos sem medo de ser ignorado. Isabela florescera como uma artista, pintando a fazenda em aquarelas coloridas, escrevendo pequenos poemas sobre os animais, criando um mundo de fantasia que misturava realidade e imaginação de forma linda. As crianças haviam se adaptado perfeitamente à escola rural, fizeram amigos verdadeiros, participavam de atividades que conectavam com a natureza. E Marcos via neles uma alegria genuína que nunca havia presenciado quando moravam na cidade.
Beatriz continuava sendo o coração daquela casa, organizando a rotina, cuidando de todos com carinho maternal, estudando à noite para aprender mais sobre administração rural, e Marcos se apaixonava por ela um pouco mais a cada dia, não apenas pela mulher que ela era, mas pela mãe que havia se tornado para seus filhos. Um ano depois daquela tarde em que chegou sem avisar e encontrou os filhos alimentando cabritos, Marcos organizou uma festa simples para comemorar o aniversário de Gabriel. Não houve buffet contratado, nem animadores fantasiados. Foi um piquenique no pasto com bolo de cenoura feito por Beatriz e as crianças da escola correndo entre os animais. Marcos observava a cena encostado na mesma cerca onde tudo começou, vendo Gabriel rir alto e sem reservas, sujo de terra, cercado de amigos verdadeiros. Viu Isabela mostrando orgulhosa a horta para outras meninas, explicando sobre cada planta como uma pequena professora. E viu Beatriz, agora oficialmente sua esposa, depois de um casamento simples na igreja da cidade, servindo suco e conversando com outras mães como se sempre tivesse feito parte daquela comunidade. Uma sensação de plenitude o invadiu, tão intensa que ele precisou fechar os olhos por um momento para processar toda a gratidão que sentia. De repente, Gabriel correu até ele ofegante e empolgado. "Pai, vem ver! A Canela teve filhote!" Gritou puxando Marcos pela mão, e eles correram até o estábulo onde a cabrita marrom lambia um pequeno ser trêmulo que tentava se firmar nas patas finas. Isabela e Beatriz já estavam lá, assistindo ao milagre da vida em silêncio reverente. E Marcos abraçou sua família, sentindo o calor dos corpos, o cheiro de feno e vida nova, percebendo que aquele momento simbolizava perfeitamente a jornada que haviam percorrido. A morte de Ana o havia quebrado completamente, mas o amor daquelas 3 pessoas o havia reconstruído peça por peça, de uma forma mais forte e verdadeira do que ele jamais imaginou possível. Ele olhou para o filhote tentando dar os primeiros passos e viu ali o reflexo de sua própria transformação. Trôpega no início, cheia de quedas e incertezas, mas guiada por um instinto inabalável de sobrevivência e busca pela luz. Os anos seguintes trouxeram crescimento e consolidação para toda a família. Gabriel desenvolveu uma paixão pela corrida, treinando todas as manhãs pelos campos da fazenda, participando de competições regionais, sonhando com um futuro no esporte enquanto ajudava nos negócios da família. Isabela descobriu talento excepcional para as artes. Suas pinturas da vida rural começaram a ser vendidas numa galeria da capital, e ela falava sobre estudar belas artes com o apoio total dos pais. A queijaria cresceu. Eles contrataram funcionários da região, expandiram a produção, começaram a exportar para outros estados, sempre mantendo a qualidade artesanal e os valores familiares que eram a base de tudo. Marcos aprendeu a equilibrar os aspectos comerciais com a vida pessoal, nunca mais permitindo que o trabalho consumisse o tempo com a família, sempre lembrando das lições dolorosas que havia aprendido no passado. Beatriz se formou em administração rural através de um curso à distância que Marcos havia custeado e se tornou oficialmente sócia do negócio, trazendo inovações e melhorias que aumentaram significativamente a produtividade sem perder a essência artesanal. Ela também engravidou, e a chegada de um novo bebê encheu a fazenda de ainda mais alegria, com Gabriel e Isabela assumindo orgulhosamente o papel de irmãos mais velhos, ajudando nos cuidados, protegendo e mimando a criança que representava a continuidade daquela família reconstruída. Marcos olhava para o berço e via não apenas seu filho mais novo, mas a prova concreta de que a vida sempre oferece novas chances para quem tem coragem de recomeçar. Numa tarde de domingo, 5 anos depois daquela transformação inicial, Marcos caminhava pela fazenda, carregando o bebê no colo, observando Gabriel treinar corrida, Isabela pintando debaixo da árvore favorita,
Beatriz organizando a nova remessa de queijos, e se deu conta de que havia construído exatamente a vida que Ana sempre sonhou para eles. Não havia mais pressa, não havia mais ansiedade constante, não havia mais o vazio que o consumia quando tentava preencher com trabalho a ausência de propósito real. Ele parou na cerca do pasto, onde os cabritos, agora adultos, pastavam tranquilamente com seus próprios filhotes, e lembrou daquela tarde em que chegou de terno e gravata, furioso por encontrar os filhos brincando na lama, sem imaginar que estava prestes a descobrir o caminho de volta para casa. O sol começou a se pôr pintando o céu com cores quentes, e toda a família se reuniu na varanda para o jantar, como faziam todas as noites, compartilhando os acontecimentos do dia, fazendo planos para o futuro, rindo de piadas bobas, criando memórias que durariam para sempre. Marcos olhou ao redor da mesa, para os rostos que amava, para a fazenda, que havia se tornado muito mais do que um negócio, para a vida simples e plena que haviam construído juntos, e soube com absoluta certeza que havia tomado a decisão certa naquele dia distante, quando escolheu ficar. Não era mais o empresário viúvo que chegara sem avisar para demitir uma empregada negligente. Era o Marcos da queijaria Recomeço, pai presente, marido dedicado, homem realizado, que havia aprendido que a verdadeira riqueza não se mede em contas bancárias, mas em abraços sinceros, risadas espontâneas e na paz inegociável de deitar a cabeça no travesseiro, sabendo que está exatamente onde deveria estar, cercado por pessoas que ama e que o amam de volta, vivendo uma vida que honra tanto o passado quanto o futuro, construída sobre a base sólida do amor verdadeiro e da coragem de recomeçar. Gostou da história? Então faz o seguinte: deixa o seu like para eu saber se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você